Em março de 2020, algo inexplicável aconteceu. Milhares de pessoas ao redor do mundo acordaram em pânico, suando frio, com a certeza absoluta de que não estavam sozinhas em seus sonhos. Elas haviam compartilhado a mesma experiência durante o sono, o mesmo cenário, as mesmas sensações, os mesmos símbolos. E o mais perturbador, nenhuma delas se conhecia. Isso não é ficção. Não é teoria da conspiração. É um fenômeno documentado que a ciência ainda não consegue explicar completamente. E quanto mais você mergulha nos relatos, mais assustador fica. Vamos começar pelo mais conhecido: o sonho da mulher de chapéu. Durante as primeiras semanas da pandemia, fóruns online explodiram com relatos de pessoas descrevendo exatamente o mesmo sonho. Uma mulher usando um chapéu largo, geralmente preto, aparecia em diferentes contextos, mas sempre com a mesma presença perturbadora. Ela não falava, apenas observava. Alguns diziam que ela apontava para algo. Outros afirmavam que ela simplesmente desaparecia quando você tentava se aproximar. O que deixou pesquisadores perplexos foi a precisão dos detalhes. As descrições eram quase idênticas. A postura da mulher, o tipo de chapéu, a sensação de pavor que ela causava. Pessoas da Austrália, Brasil, Estados Unidos, Japão e dezenas de outros países relataram a mesma figura. E nenhuma dessas pessoas tinha qualquer conexão entre si. Mas esse não foi um caso isolado. No mesmo período, outro padrão começou a emergir. Milhares de pessoas relataram sonhos sobre estar presas em prédios vazios. Não qualquer prédio. Eram sempre estruturas enormes, com corredores intermináveis, salas que mudavam de lugar e uma sensação opressiva de abandono. As janelas, quando existiam, mostravam apenas escuridão ou um céu completamente branco. Não havia saída. E quanto mais você tentava encontrar uma, mais perdido ficava. Os relatos eram tão consistentes que grupos no Reddit e em outras plataformas criaram mega-threads dedicadas exclusivamente a documentar esses sonhos. As pessoas desenhavam mapas dos prédios, descreviam os corredores, comparavam notas sobre os detalhes e descobriam que, apesar de nunca terem se encontrado na vida real, estavam descrevendo exatamente o mesmo lugar. A comunidade científica tentou explicar isso como uma resposta coletiva ao estresse da pandemia. O isolamento social, o medo da doença, a incerteza global. Tudo isso criaria um terreno fértil para que nossos cérebros produzissem imagens semelhantes. Faz sentido, certo? Até você perceber que esse fenômeno já havia acontecido antes. Em 1954, após os testes nucleares no Pacífico, milhares de pessoas em diferentes continentes relataram sonhos idênticos envolvendo explosões, cogumelos atômicos e um céu vermelho sangue. Não havia internet na época. Não havia redes sociais para espalhar essas histórias instantaneamente. E mesmo assim, os relatos eram assustadoramente similares. Na década de 1960, durante a Guerra Fria, outro padrão emergiu. Pessoas ao redor do mundo sonhavam com sirenes de ataque aéreo, bunkers subterrâneos e uma sensação inevitável de destruição iminente. Novamente, os detalhes eram precisos demais para serem coincidência. E antes que você pense que isso é algo moderno, registros históricos mostram que fenômenos semelhantes ocorreram durante eventos traumáticos ao longo da história humana. A Grande Depressão, as guerras mundiais, pandemias anteriores. Sempre o mesmo padrão. Milhares de pessoas tendo sonhos praticamente idênticos durante períodos de crise coletiva. Então, o que está realmente acontecendo aqui? Existem 3 teorias principais que tentam explicar esse fenômeno. Nenhuma delas é completamente satisfatória. A primeira é a teoria do inconsciente coletivo, proposta por Carl Jung. Segundo ele, existe uma camada profunda da psique humana que é compartilhada por toda a humanidade. Esse inconsciente coletivo contém arquétipos, imagens e símbolos universais que aparecem em mitos, religiões e, você adivinhou, sonhos. Durante períodos de grande estresse coletivo, esses arquétipos se manifestariam de forma mais intensa, fazendo com que milhões de pessoas acessem as mesmas imagens simbólicas simultaneamente. Isso explicaria por que as figuras nos sonhos são tão arquetípicas. A mulher de chapéu, o prédio labiríntico, a sensação de estar preso. Esses são símbolos que aparecem em praticamente todas as culturas humanas de alguma forma. O problema é que a teoria de Jung nunca foi comprovada cientificamente. É mais filosofia do que ciência. A segunda teoria é puramente neurológica. Nossos cérebros são máquinas de reconhecimento de padrões.
Durante situações de estresse intenso, especialmente quando esse estresse é compartilhado globalmente, nossos cérebros podem começar a processar informações de maneira similar. Vemos as mesmas notícias, experimentamos os mesmos medos, nossos corpos liberam os mesmos hormônios do estresse. Não seria absurdo imaginar que nossos sonhos, que são essencialmente o cérebro processando informações e emoções, produziriam resultados semelhantes. Mas aqui está o problema com essa teoria. Ela não explica a precisão dos detalhes. Por que exatamente um chapéu? Por que exatamente aquele tipo de prédio? Se fosse apenas uma resposta ao estresse, esperaríamos uma diversidade muito maior nos símbolos e cenários dos sonhos. E então temos a terceira teoria, a mais controversa. Aqui ninguém na comunidade científica mainstream quer tocar com uma vara de 3 metros. A teoria de que nossos sonhos estão conectados. Não no sentido místico ou sobrenatural, mas de uma forma que ainda não entendemos completamente. Alguns pesquisadores mais ousados sugerem que pode existir um fenômeno de ressonância neural, uma espécie de sincronização entre cérebros humanos que ocorre sob certas condições. Durante períodos de intenso estresse coletivo, quando milhões de pessoas estão experimentando emoções similares ao mesmo tempo, pode haver algum tipo de alinhamento nas ondas cerebrais que produz experiências oníricas semelhantes. Soa como ficção científica? Sim, mas considere isto. Já sabemos que os cérebros podem sincronizar. Quando duas pessoas têm uma conversa profunda, suas ondas cerebrais literalmente começam a se alinhar. Quando músicos tocam juntos, seus cérebros sincronizam. Quando assistimos ao mesmo filme, nossas respostas neurais são surpreendentemente similares. Por que seria impossível que algo semelhante acontecesse em escala muito maior durante o sono? O que torna tudo isso ainda mais perturbador são os casos específicos, os detalhes que não deveriam ser possíveis. Uma mulher no Brasil relatou um sonho onde ela estava em um prédio abandonado e em uma das salas havia uma cadeira vermelha específica com um braço quebrado. 3 dias depois, um homem na Noruega postou em um fórum descrevendo exatamente o mesmo sonho, incluindo a cadeira vermelha com o braço quebrado. Eles nunca haviam interagido online, não tinham amigos em comum. Não havia absolutamente nenhuma conexão entre eles. Um adolescente nos Estados Unidos desenhou um símbolo que ele viu repetidamente, em seus sonhos durante a pandemia, uma espécie de espiral irregular com 3 pontos. Semanas depois, dezenas de pessoas de diferentes países postaram o mesmo símbolo, também extraído de seus sonhos. Alguns inclusive o tinham tatuado em seus cadernos antes de descobrir que outros haviam visto a mesma coisa. Esses não são casos isolados. São centenas, talvez milhares de exemplos de sincronicidade onírica que desafiam qualquer explicação racional simples. E aqui está algo que vai deixar você sem dormir hoje à noite. Isso pode estar acontecendo com muito mais frequência do que imaginamos, mas simplesmente não percebemos. Pense bem. Quantos dos seus sonhos você realmente lembra? A maioria das pessoas esquece seus sonhos minutos depois de acordar. E dos que você lembra, quantas vezes você realmente compartilha os detalhes com outras pessoas? Raramente, certo? Então, como saberíamos se estamos regularmente tendo sonhos compartilhados com milhares de outras pessoas ao redor do mundo? O fenômeno só ficou óbvio durante a pandemia porque as pessoas estavam online o tempo todo, compartilhando suas experiências em fóruns e redes sociais. Mas e antes da internet? Quantas gerações de humanos podem ter experimentado esse fenômeno sem nunca descobrir que não estavam sozinhas? Alguns pesquisadores estão agora tentando estudar isso de forma mais sistemática. Existem aplicativos sendo desenvolvidos para coletar e comparar relatos de sonhos em tempo real. A ideia é criar um banco de dados massivo que possa identificar padrões que de outra forma passariam despercebidos. Se realmente existe algum tipo de conexão entre nossos sonhos, esses estudos podem finalmente provar. Mas aqui está o que realmente me assombra sobre tudo isso. E se não for apenas sobre compartilhar experiências? E se em algum nível que não compreendemos, estamos realmente no mesmo lugar quando sonhamos? Pense nos relatos. As pessoas não dizem apenas que sonharam com coisas semelhantes. Elas descrevem a sensação de que havia outras presenças lá. Sombras, figuras na periferia da visão. A sensação de não estar sozinho mesmo quando aparentemente estava. E se essas presenças eram realmente outras pessoas, também sonhando, ocupando o mesmo espaço onírico? Isso levantaria questões absolutamente aterrorizantes. Se nossos sonhos podem se sobrepor, o que mais pode? Nossos pesadelos? Nossas ansiedades mais profundas? E se alguém ou algo pudesse aprender a navegar conscientemente por esse espaço compartilhado?
Os relatos da mulher de chapéu incluem um detalhe que raramente é discutido. Várias pessoas mencionaram que ela parecia consciente. Não era uma figura nebulosa e vaga como a maioria dos elementos dos sonhos. Ela tinha presença, intenção, como se soubesse que estava sendo observada. Como se estivesse ali propositalmente, isso nos leva a uma possibilidade que ninguém quer considerar seriamente. E se alguns indivíduos podem acessar esse espaço onírico compartilhado conscientemente? Praticantes de sonho lúcido relatam há décadas experiências de encontrar outras consciências durante seus sonhos. A maioria descarta isso como parte do próprio sonho. Mas, e se não for? E se existe realmente uma dimensão da consciência humana que se manifesta durante o sono, onde milhões de mentes se encontram e interagem de formas que não lembramos ao acordar? E se eventos traumáticos globais simplesmente tornam essa camada mais acessível, mais visível, fazendo com que as barreiras entre as experiências individuais e coletivas se tornem mais finas? Isso explicaria não apenas os sonhos idênticos durante a pandemia, mas também fenômenos históricos bizarros, visões compartilhadas, profecias coletivas, mitos que aparecem independentemente em culturas que nunca tiveram contato. E se tudo isso são ecos de experiências que tivemos juntos em um estado alterado de consciência? A verdade é que não sabemos. E isso é o mais assustador de tudo. Vivemos acreditando que nossos sonhos são privados, são nosso último refúgio de privacidade absoluta. Nem mesmo a tecnologia mais avançada pode ver o que sonhamos. Mas e se essa privacidade for uma ilusão? E se toda noite entramos em um espaço compartilhado com milhões de outras mentes, deixando e coletando impressões que não conseguimos conscientemente acessar? Os sonhos idênticos de 2020 podem ter sido apenas um vislumbre de algo muito maior. Uma janela temporária para uma dimensão da existência humana que normalmente permanece oculta. E agora que vimos através dessa janela, agora que sabemos que é possível, a pergunta não é se vai acontecer novamente. A pergunta é: está acontecendo agora? E simplesmente não estamos prestando atenção? Essa noite, quando você fechar os olhos e mergulhar no sono, pense nisso.